O que fazes quando a pessoa enviada para destruir tudo aquilo que amas acaba por ser a única que realmente compreende porque isso importa? Esta história vai lembrar-te de que o amor verdadeiro nunca é apenas um sentimento, é uma escolha feita ao mais alto custo possível, e que esperar por alguém suficientemente corajoso para fazer essa escolha pode mudar a forma da tua vida inteira. A Mara Jacques tinha 48 horas para salvar a sua escola. A carta estava sobre a sua secretária quando chegou naquela segunda-feira de manhã, impecável e oficial, com o nome de um escritório de advogados que ela não reconhecia. O edifício da Rua Clough, número 14, na cidade do Cabo, estava a ser transferido para um comprador privado. Tinha até quarta-feira para desocupar as instalações ou enfrentar uma ação judicial. Sentou-se devagar. Do lado de fora da janela, as crianças chegavam pelo portão de ferro, a rir em 3 línguas: Zulu, Afrikaner, inglês. Tinha passado 11 anos a tornar aquele som possível. Antes de 1994, fizeram em silêncio, cuidadosamente, correndo riscos pessoais. Agora o país tinha mudado. E, mesmo assim, alguém ainda queria o edifício. O nome do advogado no final da carta era Simon van der Merwe. Ele chegou na tarde seguinte. Ela esperava alguém mais velho. Mais duro. O homem que entrou pela sua porta teria talvez 35 anos, com olhos claros e cautelosos e a postura de alguém que aprendera cedo a ocupar o mínimo espaço possível. Vestia um fato cinzento demasiado formal para um verão na cidade do Cabo. Apresentou-se devidamente, apertou-lhe a mão uma única vez e olhou em redor da sala como se já estivesse a tentar memorizá-la antes de ela desaparecer. A Mara não lhe ofereceu chá. Explicou-lhe o que era a escola. 63 alunos, metade deles provenientes de famílias que tinham vivido remoções forçadas menos de uma década antes. Professores que permaneceram quando escolas com melhores salários tentaram recrutá-los. Uma biblioteca construída com livros doados e 2 anos de vendas solidárias de bolos. Não disse nada disto com emoção. Disse-o da forma como aprendera a dizer coisas difíceis, com clareza, diretamente, sem dar a ninguém uma desculpa para a chamar irracional. Simon ouviu com as mãos cruzadas sobre a mesa. Depois disse que compreendia a situação, que as suas instruções eram legalmente vinculativas e que a venda já tinha sido acordada. Ela perguntou quem era o comprador. Ele respondeu que não estava autorizado a dizê-lo. Ela levantou-se. Ele também. Tinham a mesma altura, o que a surpreendeu. Disse-lhe que podia encontrar a saída sozinho. Ele voltou na quinta-feira. Ela não esperava isso. Trouxe documentos. Não os papéis de transferência que ela temia, mas algo completamente diferente: registros de planeamento urbano, históricos de arrendamento, escrituras originais da propriedade que remontavam a 1961. Espalhou-os sobre a sua secretária sem explicações e esperou que ela olhasse. Ela olhou. E depois voltou a olhar. O edifício tinha sido registado sob um fundo municipal de habitação em 1974. Um fundo que, segundo aqueles registros, tinha sido renovado discretamente de 5 em 5 anos. A última renovação fora em 1989. Assinada por um administrador chamado Hendrik van der Merwe. A Mara ergueu lentamente os olhos. Simon observava-a com uma expressão que ela não conseguia interpretar totalmente. Não era culpa. Era algo mais complicado do que culpa. Era o rosto de alguém que só recentemente descobrira algo sobre si próprio e ainda estava a decidir o que fazer com isso. Contou-lhe que Hendrik era o seu pai. Que o seu pai tinha morrido em março. Que, quando Simon recebeu aquele caso 2 semanas antes, tinha ido buscar os arquivos históricos apenas por formalidade e encontrara o nome do pai em documentos que nunca tinham sido mencionados em sua casa, nem uma única vez, em 35 anos. A Mara permaneceu imóvel. O pai dele renovara aquele fundo 4 vezes. 5 em 5 anos, discretamente, sem procurar reconhecimento, sem contar a ninguém, mantivera uma estrutura legal que impedia a venda do edifício durante o apartheid. Era a única razão pela qual a escola sobrevivera a repetidas tentativas da Câmara Municipal de a recuperar. E, ainda assim, Hendrik van der Merwe também tinha sido advogado imobiliário. Um advogado rico. E o terreno sob a escola, percebeu a Mara então, valorizar enormemente. A herança deixada pelo pai incluía um direito silencioso sobre essa valorização. A venda privada que Simon estava a tratar liquidaria esse direito. O pai dele tinha protegido a escola. O pai dele também, no fim,
posicionar a sua família para lucrar com isso. Amara não disse nada durante muito tempo. Depois disse: "Isso não muda aquilo que vieste aqui fazer." Ele respondeu: "Eu sei. Só achei que merecias conhecer o quadro completo." Ela perguntou-lhe porquê. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para os documentos espalhados sobre a secretária, e ela teve a estranha sensação de que ele não estava realmente a olhar para eles. Estava a olhar para algo muito mais distante. Algo que ainda tentava ver claramente. Disse que passara a vida inteira a tentar não beneficiar de coisas que não conquistara. Que escolhera direito porque pensava que era algo limpo, neutro. E que começava a perceber que não era nenhuma dessas coisas. Ela perguntou-lhe se estava a pedir a sua compaixão. Ele respondeu que não. Disse que não estava a pedir nada. Apenas não conseguia tratar daqueles documentos sem que ela soubesse o que continham. Ela pediu-lhe novamente que fosse embora. Ele voltou a ir-se embora. O que aconteceu a seguir não foi culpa dele, mas parecia. Alguém da comunidade descobriu que um Van der Mero estava a tratar da transferência da escola. Aquele apelido significava alguma coisa na cidade do Cabo. Significava District 6. Significava bulldozers e deslocações forçadas e famílias separadas pelos Cape Flats. Na manhã de sábado, havia pessoas do lado de fora do portão da escola. Não estavam zangadas, não eram violentas, mas estavam presentes de uma forma que transmitia algo muito claro: estamos a observar. Ainda estamos aqui. Isto também não nos vão tirar. Amara ficou à janela e sentiu algo dentro dela ficar muito silencioso. Na semana anterior, permitira-se sentir algo que não planeava sentir. Reparara na forma como Simon lia documentos, cuidadosamente, como se cada palavra tivesse peso. Reparara que ele nunca falava por cima dela. Reparara que lhe trouxera os arquivos não porque aquilo ajudasse o seu caso, mas porque acreditava que ela tinha o direito de saber. Eram coisas pequenas. Ela construíra grandes defesas contra coisas pequenas. Mas agora o apelido dele estava num cartaz diante do seu portão. E as pessoas que seguravam aquele cartaz eram os seus vizinhos. Pais dos seus alunos. Pessoas com todas as razões para desconfiar daquele nome e razão nenhuma para se importarem com os sentimentos complicados e inconvenientes dela. Ela telefonou-lhe. Disse-lhe que ele não devia voltar mais à escola. Disse-lhe que devia prosseguir com a transferência apenas pelos canais oficiais. Disse-lhe que, fosse o que fosse que ela tivesse pensado estar a acontecer entre eles, estava enganada. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: "Isso é realmente aquilo em que acreditas, ou é apenas aquilo que agora te parece mais seguro?" Ela desligou. Durante 3 dias, não teve notícias dele. Disse a si própria que era isso que queria. Atirou-se para reuniões de emergência com a Câmara Municipal, para telefonemas com grupos de defesa comunitária, para a redação de uma objeção formal à transferência com base em património comunitário. Era boa nisto. Sempre fora melhor a lutar do que a esperar. No 4º dia, recebeu um documento por estafeta. Era uma notificação legal formal. Simon Van der Mero, atuando como executor da herança de Hendrik Van der Mero, estava a retirar a transferência da propriedade. Em vez disso, apresentava uma proposta à Câmara Municipal da cidade do Cabo para reclassificar oficialmente o edifício como um fundo educativo comunitário, com Amara Jacob indicada como administradora fundadora. Anexada vinha uma carta. Não uma carta jurídica. Uma carta pessoal. Ele escreveu que passara uma semana a tentar perceber quem o seu pai realmente tinha sido. Um homem que fazia o bem em silêncio e, ainda assim, permitia danos. Um homem que protegia algo e também organizava lucrar com a sua sobrevivência. Escreveu que não sabia como perdoar aquilo, nem sequer se perdão era a palavra certa. Mas sabia que não queria ser o fim da história que o pai começara. Queria ser algo diferente. Não porque isso fosse corrigir alguma coisa, mas porque era a única atitude honesta que ainda lhe restava. Escreveu que compreendia se ela nunca mais o quisesse ver. Escreveu que a proposta legal avançaria de qualquer maneira. Não estava a abdicar do seu direito em troca de algo. Estava a abdicar dele porque era o correto. Terminou a carta dizendo: "Acho que fizeste bem em não confiar em mim imediatamente. Acho que a confiança deve ser lenta e difícil e acho que conquistaste o direito de definir o ritmo de absolutamente tudo." Amara leu a carta 2 vezes. Depois ficou muito tempo sentada com ela. Pensou em algo que a sua mãe lhe dissera uma vez, quando ela era jovem. Estava furiosa e tinha a certeza de que justiça e delicadeza não podiam existir no mesmo corpo. A sua mãe dissera:
Responsabilidade sem possibilidade de mudança é apenas punição com um nome mais elegante. Na altura, ela discordara. Agora já não tinha tanta certeza. Ela telefonou-lhe nessa noite. Não começou com obrigada. Começou com uma pergunta. Ele compreendia que aquele fundo significaria que a comunidade teria autoridade legal sobre todas as decisões relacionadas com a escola, incluindo aquelas de que ele pudesse discordar. Ele respondeu que sim. Ela perguntou se ele compreendia que o apelido da sua família não apareceria em parte nenhuma da documentação. Ele respondeu que essa era precisamente a ideia. Ela perguntou se ele estava preparado para o facto de que fazer a coisa certa não faria ninguém confiar nele imediatamente, e talvez nunca fizesse ninguém confiar nele. Ele disse que estava. Disse que confiança não era aquilo que estava a pedir. Ela perguntou então o que estava a pedir. Ele respondeu, 10 minutos. Um café, se estiveres disposta. Nada além daquilo que estiveres pronta para dar. Ela disse que pensaria. Mas já estava a vestir o casaco. Encontraram-se num pequeno café na Long Street, o tipo de lugar que existia antes das mudanças e continuaria a existir muito depois delas. Sentaram-se frente a frente, beberam café e conversaram durante 3 horas. Não sobre a escola. Sobre tudo o resto. Sobre quem cada um decidir a tornar-se antes de compreender o custo dessa decisão. Sobre a diferença entre herdar um mundo e ser responsável por ele. Sobre como é difícil amar algo frágil sem tentar controlá-lo. Não deram as mãos. Não fizeram promessas. Caminharam para o exterior, rumo ao entardecer da cidade do Cabo, naquela luz dourada particular que cai sobre a montanha no fim do outono, e permaneceram um instante no passeio antes de seguirem caminhos diferentes. Ele disse, mesma hora na próxima semana. Ela respondeu, sim. O fundo comunitário foi oficialmente registado em junho de 1995. A Mara Jacobs assinou os documentos como administradora fundadora, rodeada de professores, pais e crianças que não compreendiam totalmente o peso jurídico daquele momento, mas entendiam perfeitamente o que aquilo significava. A escola era deles. Não num arrendamento. Não por permissão. Deles. Simon van der Merwe não estava na sala. Semanas antes, perguntara-lhe se devia estar presente. Ela respondera que não. Ele dissera, boa decisão. Estava do lado de fora, no passeio, com 2 cafés. À espera. Ela saiu para o sol e pegou no seu. Ficaram lado a lado a olhar para o edifício. 11 anos da vida dela. 1 mês da dele. Uma história que não era culpa de nenhum dos dois e responsabilidade de ambos. Ela disse, obrigada. Ele respondeu, não fiz isto por agradecimento. Ela disse, eu sei. É por isso que estou a agradecer. Terminaram o café. Ele perguntou se ela tinha planos para jantar. Ela respondeu que não. Ele disse que conhecia um lugar. Ela respondeu que já tinha ouvido isso antes. Ele sorriu, e ela descobriu que gostava da forma como ele sorria, cauteloso e um pouco surpreendido, como se a felicidade ainda fosse algo que estivesse a aprender a aceitar. Caminharam juntos pela rua Clough, passando pelo portão de ferro, pelos desenhos das crianças ainda visíveis através da janela, deixando tudo aquilo para trás, em direção a algo que ainda não tinha nome nem precisava de ter.